todos com a paz do Senhor. É um prazer muito grande para mim, nesta oportunidade, de poder estar aqui, juntamente com nosso irmão, amigo, companheiro, pastor Antônio Duarte, sua família, a igreja, o ministério, para juntamente com ele agradecer a Deus pelos seus 50 anos que Deus tem me dado de vida, saúde, na obra do Senhor. Como também, irmãos, ver aqui os companheiros, pastor Xavier, os seus companheiros, pastor Cosme, companheiro pastor Antônio Gonçalves, companheiro da igreja, pastor Sobrinho, nosso mais pertinho aqui, amigo, companheiro, nosso companheiro Guilherme. É um prazer, meus queridos, estar ali nesta noite com demais obreiros aqui na minha retaguarda. Sou grato a Deus por estar aqui nesta oportunidade para ser agradecido a Deus, juntamente com o pastor Antônio Duarte. Como eu sei que Deus irá falar nesta noite, não, deixa eu não falar nada, muito bem, quero ler com os irmãos, os amigos, a palavra de Deus, 1 Samuel, no capítulo 9, no verso 6. 1 Samuel, capítulo 9, no verso 6. Amém? Quando já encontraram, comigo podem dizer amém. Diz assim a palavra de Deus: porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é, tudo quanto lhe sucede assim famigamente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Meus queridos, os amados que são conhecedores da palavra de Deus, sabem bem, conhecem a razão porquê desta passagem bíblica. Quando Saúl e o seu companheiro já estavam preocupados pelos dias que estavam no campo procurando o animal do pai de Saúl, e quando eles se preocuparam, se vamos voltar, porque a preocupação do meu pai, disse Saúl, já não é mais pela jumenta perdida, mas é por nós que nós estamos aqui agora. Mas o seu companheiro lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, homem honrado é, e tudo quanto lhe sucede assim famíliamente. Vamos agora lá, porventura nos mostrar o caminho que devemos seguir. Quer dizer que o companheiro de Saúl não queria voltar sem uma solução. É claro que nós sabemos que estava aqui devido à providência divina para cumprir certo a petição do povo de Israel, e também em relação à Saúl que havia sido determinado por Deus a sua escolha como rei da nação de Israel. Porém, meus amados, mas o que foca aqui para nós é a palavra do companheiro cristão que diz: há um homem de Deus aqui nesta cidade, homem honrado é. Quero nesta noite, meus queridos, não forçar a interpretação da palavra, mas direcionar esta palavra ao pastor Antônio Duarte. Não obstante que implique, claro, a responsabilidade da resta das dúvidas, de acordo com o verso. Mas podemos assim dizer, dos anos que Deus me deu a oportunidade para conhecer o pastor Antônio Duarte, quando um certo dia nos hospedamos juntos, já no alojamento pastoral do Grande Tempo. O pastor Antônio Duarte estava passando por um momento de angústia. Eu disse a ele, conhecendo ele pessoalmente naquele dia, disse: pastor Antônio Duarte, Deus vai lhe dar vitória e conte com a minha ajuda na oração ao seu favor. Daquele dia em diante, nós nos estudamos este conhecimento, esta amizade e esta comunhão. Eu quero dizer aos companheiros pastores da igreja e a todos aqui presentes: há um homem de Deus nesta cidade.
no seio da sua família, da igreja e da sociedade. Homem de vida transparente, de vida ilibada. E o seu testemunho, o seu comportamento é digno de consideração, respeito pela vida que ele tem, diante de Deus, da igreja e da sociedade. Então dizemos, como disse o companheiro de saúde, ao homem de Deus desta cidade, homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim falivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Dos fatores daqueles diversos que implicam a responsabilidade, não somente de Samuel naqueles dias, que era o vidente da época, o profeta da época, que implicava a responsabilidade, mas esta mesma responsabilidade implica ao pastor Antônio Duarte, implica a mim e a todos nós, obreiros que estamos nesta noite. Quando nos diz assim, esta passagem diz assim: tudo quanto diz assim sucede. Eu quero abrir com um parênteses e fechar ao mesmo tempo. Me lembrei quando, do lançamento da pedra fundamental do grande tempo do Cuiabá. Era uma época no meio de julho, tempo seco, todo mundo sabe. E havia um patronato lá, o lugar dessa pedra fundamental, e ficou aquele lugar bastante pó. E pastor Sebastião estava pensando no lugar santo, o povo estendia a noite domingo para o lançamento da pedra. Mas ele disse, eu tenho escola bíblica, ele disse assim: eu já orei e pedi ao Senhor para a chuva, não para fazer lama, mas para apagar o pó, para o povo ser limpo com tranquilidade. E assim como ele disse, assim sucedeu. Nós somos testemunhas, não se lembra, somos testemunhas disso. E isto não aconteceu simplesmente com o pastor Sebastião, mas acontece conosco de acordo com a necessidade, não pelos nossos méritos, mas é por misericórdia e bondade do nosso Deus. Aleluia. Porém, outra responsabilidade, meus queridos, que nós temos aqui neste verso. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Significa que o companheiro de Saul estava convicto, estava seguro, estava certo de que a ida deles à casa de Samuel não seria uma ida em vão. Ele não voltaria sem solução, ele não voltaria sem uma resposta satisfatória de que eles precisavam. Ele sabia que Samuel teria, ensinaria e mostraria o caminho que eles deveriam seguir. Pois esta implica também a responsabilidade, não somente a Samuel, mas também a nós, obreiros do Senhor. Quando muitas vezes, constantemente, nós somos procurados, nós somos buscados pelos nossos irmãos, que estão sob a nossa responsabilidade, no bom sentido, como membros da igreja, como congregados. Vai pedindo a nossa parte uma orientação, pedindo a nossa parte um conselho, pedindo a nossa parte uma ajuda que ele tanto precisa. Nós sabemos que em nós mesmos não temos. Muitas vezes nós dizemos ao irmão ou à irmã que se volte daqui a 2 dias ou 3 dias. Significa que nós pedimos tempo para estar diante do Senhor, para que Ele nos ensina e nos fale, para que nos dá o que devemos responder a alguém que nos procura. E não somente os irmãos, mas quantas pessoas da sociedade nos procuram para nos dar a Ele conselho. Me lembrei quando nós estávamos na construção do templo, lá em Alta Floresta. Eu estava lá um dia trabalhando lá, suado lá junto com os irmãos. Era basicamente 9 horas da manhã. E de repente um homem chama-se pastor, a doutora Amy, a advogada, está no pátio e quer falar com o senhor. E eu fui lá atendê-la. Eu estava suado, doutora, bom dia, senhores, por aqui, o que acontece? Disse, pastor, eu vim aqui, eu quero que o senhor me ouve, e muito prazer, pode dizer, doutora. E ela me passou minuciosamente a sua situação que ela estava passando. E disse, vim pedindo ao senhor uma ajuda, vim pedindo ao senhor um conselho e uma ajuda na solução desse problema. Ele disse, a senhora pode estar certa, vamos orar. Oramos
e vou continuar com a senhora. E tem mais uma coisa, eu vou lhe ajudar na solução do problema. O problema era um problema que daria no seio familiar, mas Deus nos deu graça e sabedoria, e o problema foi resolvido para a glória de Deus. Quero dizer que nós somos procurados, não é somente pelos irmãos da igreja, mas também pelas pessoas da sociedade, porque vê, como viu no Samuel, nesta cidade, o homem de Deus, homem honrado é, assim como disse, sabe, infalivelmente. Vamos agradar, e Ele nos mostrará o caminho que devemos seguir. Meus amados, quero nesta noite, em nome do Senhor Jesus, em primeira instância, bem como em nome da minha família, da minha esposa e filhos, em nome da Igreja da Floresta Ministério, parabenizar o pastor Antônio por os seus 50 anos de idade. Que o Senhor viva mais 50, enquanto Jesus no Oriente esteja vivendo e trabalhando para o Senhor. Eu sempre digo lá na floresta, eu digo assim, eu estou com 70 anos, caminhando para completar os 71, é claro, né? Eu digo, eu quero viver mais 50 ainda. Pastor, é 120, é 120 que eu estou pedindo, você já não me ajudar? É 120. É 120, sim, Senhor. E tem uma coisa, eu falo para Jesus, Senhor, o Senhor deu no passado para os demais, inclusive Matusalém, 969 anos. Eu sei que o Senhor tem que dar no milênio para dar os homens, o moço vai morrer com sanhados, morreu criança, nem casou ainda. O milênio vai ser assim, Senhor. Os velhos vão apoiar o cordão na parte de Jerusalém, com 800 anos de idade, 120 para o Senhor não é nada. Muito bem. Que Deus abençoe a pastora Antônio Duarte por esta data tão comemorativa. Que isso fique registrado nos anais da história da sua vida ministerial, da sua vida, você e da sua família, no meio do ministério e da igreja do Senhor aqui em Marcelândia. A igreja de Marcelândia foi uma igreja, irmãos, feliz, privilegiada por ter este pastor para completar uma data comemorativa no seio desta igreja, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Quero nesse instante, de continuar aqui na oração, pastor.